Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com o nosso amigo Daniel, nosso intérprete de Libras. Olá, Daniel! Para a gente dar início à nossa sexta aula de Biologia, para você, aluno do ensino médio, que irá fazer o Enem ao final deste ano. Na nossa aula de hoje, nós continuaremos com o tema de herança ligada ao sexo. Porém, nessa aula, falaremos da herança restrita ao sexo. Bom, na aula de hoje nós iremos aplicar os conhecimentos relacionados à herança sexual e aplicá-los na resolução de problemas. Vamos lá. Nós vimos na aula passada sobre herança ligada ao sexo, que ela vai estar então localizada no cromossomo X. Então, nos genes que estão presentes apenas no cromossomo X. Nessa aula de hoje, nós falaremos sobre a herança restrita ao sexo. O que isso vai significar? Significa, então, que esses genes estudados, eles vão ser também chamados de não ligada ao X, uma herança não ligada ao X, ou seja, ela vai estar relacionada com o cromossomo Y, tá? E esses genes, eles vão estar presentes apenas no cromossomo Y, nessa região aqui que nós chamamos de região não homóloga de Y. Um exemplo de gene que vai estar presente nessa região é o gene SRY ou TDF. Que vai ser esse gene? Esse gene responsável, então, pelo desenvolvimento e pela maturação dos órgãos sexuais masculinos, principalmente da formação dos testículos. Então, é esse gene, então, que vai ser determinante, que vai determinar o sexo. Nós sabemos que o sexo nos seres humanos, ele é determinado pelo cromossomo Y, que vai ser então através dessa região aqui. E uma doença, uma herança que vai estar ligada, vai ser restrita ao sexo, é o que nós chamamos da hipertricose auricular. Hipertricose auricular. O que isso vai ser? Hipertricose auricular vai ser vamos falar de doença não, mas vai ser aquela herança onde o homem ele vai ter cabelos ao redor da orelha, que podem ser pelos mais longos e podem ser pelos mais curtos. E isso então é uma herança uma herança restrita ao sexo. E para a gente então interpretar como que vai acontecer esse padrão dessa herança, vamos analisar então esse heredograma aqui. Olha que interessante. Em uma herança, então, restrita ao sexo, que vai estar ligada ao cromossomo Y, o que eu vou perceber? Se eu tenho um homem afetado e todos os meus filhos são afetados, eu posso, então, afirmar que essa vai ser uma herança restrita ao sexo. Como assim, Vinícius? Eu sei que, na hora, então, da fecundação, se a mulher, ela tem qual cromossomo? XX. Ela vai mandar somente o X. Os seus gametas vão ser formados por isso. E o homem, ele tem o X e o Y, Se na hora da formação dos gametas, ele vai produzir ou gametas X ou gametas Y. Vamos desenhar isso para ficar mais fácil para a gente compreender aqui na prática, então. Olha que interessante. Então, eu sei que quando eu vou formar os gametas, vamos só fazer aqui mais grosso para a gente compreender melhor. Então, aqui, eu vou ter aqui um óvulo XX e um espermatozoide, que ele vai ser, aliás, um homem. Não vamos colocar um espermatozoide não, que espermatozoide ou ele vai ter X ou ele vai ter Y, Então, vamos lá. Ou ele pode ser, de novo aqui, a mulher, ela vai mandar somente o cromossomo Y, porque ela veio de uma célula XX. Já o homem, ele pode mandar ou o X ou o Y, porque eles vieram de uma célula XY. Concordam comigo? Então, na hora da fecundação, se eu tenho aqui a junção de um óvulo com espermatozoide XX, vai originar uma célula XX. Se eu tenho a junção aqui de um óvulo X, que vai ser X, de um espermatozoide contendo cromossomo Y,
então eu vou ter um homem. E essa herança, ela vai se manifestar porque o homem afetado, todos os seus filhos nascerão afetados. Porque esse gene, ele vai estar ligado somente no cromossomo Y. E a mulher não vai possuir esse cromossomo Y. Por isso, então, que nós falamos que nesse caso, então, é uma herança restrita ao sexo. Por que ela vai ser restrita ao sexo? Porque ela vai estar presente somente no cromossomo Y. É isso, então, que a gente vai analisar aqui agora nesse ideograma. Então, aqui, olha, o homem é afetado. Todos os seus filhos nasceram afetados? Eu posso afirmar com certeza que essa vai ser uma herança restrita ao sexo. Tranquilo? Então, vamos lá. Nós temos um outro tipo de herança aqui também, que nós vamos ter, que vai ser uma herança influenciada pelo sexo. Como assim, Vinícius? Uma herança influenciada pelo sexo. Nós já vimos então aqui que nós temos uma herança ligada ao sexo, que vai ser aquela herança que vai estar relacionada com o cromossomo X. Vimos na nossa aula de hoje, nesse comecinho da aula, de uma herança restrita ao sexo, que vai estar ligada ao cromossomo Y. E nós vamos ter, então, também uma herança que vai ser influenciada pelo sexo. Como assim? Vamos ver aqui agora como que vai funcionar. Esse tipo de herança, ela não vai ser uma herança sexual, tá? Ela vai ser uma herança autossômica. E ela vai ter o quê? Os genes, eles não vão estar localizados no cromossomo sexual, tá? E a dominância vai depender do sexo do indivíduo. Como assim? Então, a doença ela vai se manifestar diferente, tanto nos homens quanto nas mulheres. Em alguns casos, ela vai ser dominante no homem ou e recessiva na mulher, ou em alguns casos, dominante na mulher e recessiva no homem. Mas espera aí, Vinícius, como assim? Exemplo, a calvície. Olha que interessante. A calvície, muita gente acha que ela vai ser uma herança restrita ao sexo, porque nós vemos calvície mais em homens. Então, muita gente acha, não, só porque é homem, ele vai ser calvo. Então, ela vai ser uma doença influenciada pelo sexo. Como assim, Vinícius? Nós sabemos que o gene, então, relacionado com a calvície, quando ele vai estar no homem, ele vai ser dominante devido, então, à produção de testosterona, que vai interagir, que nós temos outros genes ali, que vai interagir com esse gene e que vai fazer com que essa doença seja, então, dominante nos homens e recessiva nas mulheres. Por isso, nós temos, então, mais homens calvos do que mulheres calvas, por conta desse tipo de herança, que é uma herança influenciada pelo sexo. Vamos compreender melhor como que vai funcionar a calvície. Olha que interessante. No homem, então, eu sei que ela vai ser uma doença dominante. Então, eu posso ter aqui os meus genótipos. Czão, Czão, pessoa calva. Czão, Czinho, homem calvo. Czinho, Czinho, não calvo. A mulher, ela vai ser recessiva. Então, esse gene, então, ele vai se comportar de forma diferente. Tanto o Czão quanto o Czão, Czinho, a mulher vai ser não calva. E o homem, e a mulher, Czinho, ela vai ser calva. Devido, então, a essa interação, tanto entre a testosterona e esse gene e outros genes que nós temos ali também, que irá interagir aí na pessoa do sexo masculino. Então, compreendido sobre essa questão? Então, vamos ver aqui. Vamos praticar um pouquinho aqui. Essa questão ela é relacionada da PUC do Rio de Janeiro, tá? É uma questão parecida com os modelos do Enem e que vai tratar um pouco desse assunto. Uma característica genética recessiva presente no cromossomo Y é... Então, vamos lá. Essa característica genética que a gente vai analisar aqui agora, ela vai estar o quê? Presente... Vamos marcar aqui, é sempre bom a gente marcar. Ela vai estar, ó, característica genética recessiva, presente no cromossomo Y. Ela pode ser herdada do pai ou da mãe pelos descendentes do sexo masculino e do sexo feminino. Então, se eu tenho aqui uma característica
presente no cromossomo Y, eu sei então que ela vai ser o quê? Restrita ao sexo. Somente os homens são portadores dessa doença, dessa herança. Tanto faz se ela é dominante ou ela é recessiva. Nesse caso aqui, então, essa daqui está errada. Só pode ser dada a partir do pai por seus descendentes do sexo masculino. Só pode ser dada a partir do pai por seus descendentes do sexo feminino. Está errada também. Então, aqui, ó. Essa está errada, essa daqui tá, a gente vai concordando com ela, vamos ver as outras. Só pode ser dada a partir da mãe por seus descendentes do sexo masculino. Não. Só pode ser herdada a partir da mãe por seus descendentes do sexo feminino. Não. Então, a gente sabe, então, que vai ser aqui, ó. Vamos pegar o comentário aqui. Então, nós sabemos que, na herança restrita ao sexo, sabemos que todo homem afetado é filho de um homem que também é afetado. Assim, todos os seus filhos serão afetados e as filhas serão normais, independente se essa característica ela é recessiva ou dominante. Se eu tenho, então, uma característica recessiva, ela foi herdada do meu pai e não da minha mãe. Tá? Então, a resposta correta é a resposta letra B. Só pode ser herdada a partir do pai por seus descendentes do sexo masculino. Então, é muito interessante e é muito bom a gente guardar isso. Herança restrita ao sexo, que vai estar ligada ao cromossomo Y, eu só vou herdar do meu pai e dos seus descendentes do sexo masculino. Próxima questão aqui da Universidade Federal do Piauí. Como exemplo de característica na espécie humana, determinada por genes localizados do cromossomo Y, ou seja, por genes holândricos, que também nós chamamos de genes holândricos, aqueles genes que estão localizados no cromossomo Y, temos. Então, eu quero saber aqui, né, exemplo então de característica determinada por genes localizados no cromossomo Y. Então, eu posso colocar diferenciação dos testículos, o aparecimento do corpúsculo de Barr, hemofilia, daltonismo, albinismo. Vamos lá. Nós sabemos de cara aqui que tanto a hemofilia quanto o daltonismo vão ser tipos aqui de heranças que vão ser herança ligada ao sexo. Ou seja, elas vão estar presentes do quê? No cromossomo X. Não vai ser no cromossomo Y, não. Então, aí nós temos aqui, ó, o albinismo a gente sabe que vai ser uma característica autossômica, tá? Diferenciação dos testículos e o aparecimento do corpúsculo de Barr. Então, o que a gente sabe aqui, então? Que o gene SRY, tá? Ou TDF, que vão ser as iniciais aqui no caso do TDF, do Testis Determining Factor, né, também chamado de SRI, iniciais de Sex Determining Region of Y Chromosome. Estou até arriscando em inglês aqui hoje. É responsável em codificar o fator determinante dos testículos. Daí, então, que a gente fala que os testículos, né, a diferenciação do sexo, ele vai ser responsável, quem que vai ser responsável por ele? Vai ser o cromossomo Y, ou seja, os genes que vão estar localizados naquela região que nós chamamos de região não homóloga ao X, tá? O gene, então, TDF já foi identificado e está localizado na região não homóloga a Y. Desculpa, eu falei X, mas na verdade é não homóloga ao Y. Nesse caso, então, nós sabemos que é a diferenciação dos testículos, que isso então que irá diferenciar o sexo masculino pelo sexo feminino. Tá? Então é uma super dica aí, uma coisa muito importante para a gente guardar, que isso vai ser um conceito interessante até para a gente desenvolver outras questões relacionadas aí à questão da herança sexual, não só da genética, mas até mesmo quando a gente vai ver uma questão lá de mitose e meiose de cromossomos para determinação do sexo. Isso é importante a gente saber, que quem vai determinar então o sexo vai ser o homem, devido então
a esse gene aqui, que vai ser o TDF, tá? Vamos lá. Última questão aqui, que é uma questão do modelo do Enem, que fala: em alguns casos específicos de exames de paternidade humano, são analisadas regiões específicas do cromossomo Y. Quanto a esses casos, pode inferir que... Então, olha só que interessante. Regiões específicas do cromossomo Y. Eu tenho lá. Vamos pegar aqui, olha. Eu tenho aqui. Vamos só lembrar. Então, ó. Cromossomo X, cromossomo Y. Tanto no cromossomo X quanto no cromossomo Y, eu vou ter regiões comuns, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Comum aqui, comum. Só que eu vou ter também regiões aqui que não vão ser comuns, tá? Que nós chamamos aqui, ó, de região não, homóloga ao X. E também nós temos aqui regiões aqui, região aqui, que nós chamamos de região não homóloga ao Y, certo? Então, nesse caso aqui, nós sabemos que esse tipo de herança aqui, quando vai estar nesses genes específicos aqui do cromossomo X, falamos que é uma herança ligada ao sexo. Nesse caso aqui, que nós vimos hoje, é uma herança restrita ao sexo. Tá? Então, é muito interessante a gente lembrar disso. Então, vamos lá, então. Nesse caso aqui, eu quero que analisar as regiões específicas do cromossomo X. Então, nós podemos afirmar que, na análise do cromossomo Y de dois indivíduos, é possível estabelecer a relação de parentesco exata entre os dois envolvidos. Nas análises, é possível estabelecer a relação de parentesco entre duas mulheres, genes específicos aqui do cromossomo Y. O cromossomo Y é passado do pai para todos os seus descendentes, tanto homens quanto mulheres. É possível afirmar se uma menina é filha ou não de um determinado indivíduo do sexo masculino, e é possível afirmar apenas se indivíduos do sexo masculino pertencem a uma mesma linhagem, mas não afirmar qual o grau de parentesco. Então vamos lá. A gente sabe então que a análise dessas regiões específicas do cromossomo Y, que é aquelas regiões que vão estar somente no cromossomo Y, permite afirmar que indivíduos do sexo masculino pertencem a uma mesma linhagem, porque é herdada do avô para o pai, do pai para o filho, do filho, então, para o neto e assim sucessivamente. Mas não afirma qual o grau de parentesco, eu não consigo afirmar. Nesse caso, então, a alternativa correta é a letra E. É possível afirmar apenas se os indivíduos masculinos pertencem a uma mesma linhagem, mas eu não consigo afirmar qual o grau de parentesco. Bom, chegamos ao fim aqui da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, mande para a gente então nos nossos canais de comunicação, que eu vou responder aqui no nosso Tira Dúvidas. E vejo vocês na nossa próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da genética. Até mais!